Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Cibrito já está no ar. E hoje vamos continuar comentando sobre a nova NR7. Eu me iludi achando que era uma nova curta, né? Ela é bem longazinha e agora eu vou ter que acabar, né? Então bora lá, eu parei no item 7515. Vou colocar na descrição do vídeo os dois vídeos anteriores sobre essa norma. Você assiste antes para pegar na sequência, né? Então bora lá. Os exames previstos no quadro 1 do anexo 1 desta NR não serão obrigatórios nos exames admissional, de retorno ao trabalho, de mudança de função de risco ocupacional e demissional. Então, ok, não é obrigatório, não significa que não precise fazer. Apenas não é obrigatório, o médico vai decidir. Os empregados, esse aqui é importante, ó, os empregados devem ser informados durante o exame clínico das razões da realização dos exames complementares previstos na CNR e do significado do resultado de tais exames. Então, o médico achou importante fazer tal exame. Ok, explica para o trabalhador por que está fazendo tal exame e, olha, o resultado deu alterado, ou o resultado deu ok. O trabalhador tem o direito, óbvio, de saber. Tá? No exame admissional, a critério do médico responsável, poderão ser aceitos exames complementares realizados nos 90 dias anteriores, exceto quando definido prazo diferente nos anexos da CNR. Então, o cara está fazendo admissional e ele já fez esse exame, talvez numa empresa anterior, ou ele tem esse tipo de exame. O médico pode aceitar, exceto nos casos lá do anexo. Né? Podem ser realizados outros exames complementares a critério do médico responsável, desde que relacionados aos riscos ocupacionais classificados no PGR e tecnicamente justificados no PCMSO. Isso a gente até comentou no vídeo anterior, mas bora lembrar de novo. O médico ele não pode inventar um exame. Ah, eu quero fazer, eu acho que é importante fazer. Não. Primeiro, tem que aparecer no PGR o motivo, né? Qual o perigo que está gerando a necessidade desse exame. E também eu tenho que justificar tecnicamente, não é só já colocar. Eu não, o médico, né? Ele vai colocar lá, olha, por isso é necessário fazer tal exame. Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá ASO, o atestado de saúde ocupacional, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado. Então, se o trabalhador quiser no papel, você vai fazer lá no papel, o médico vai fazer no papel, vai entregar para esse trabalhador. Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emite... estou falando a mesma coisa. Continuando, 75191. O ASO deve conter, no mínimo, então o que vai ter lá no ASO? A razão social e CNPJ ou CAEPF. CAEPF é CAEPF, tá? Cadastro de Atividade Econômica da pessoa física da organização. Vai ter também o nome completo do empregado, o número do CPF e sua função, tá aí tudo bem. A descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR, que necessita de controle médico previsto no PCMSO ou a sua inexistência. Então, percebe que se tiver lá no PGR, eu tenho que colocar aqui o motivo, né? Que eu estou fazendo tal exame. Indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetido o empregado, que eu tenho prazo, né? Então tem que colocar a data lá que foi feito. Definição de apto ou inapto para a função do empregado, ok? Para saber se ele pode ou não pode trabalhar naquela função. Nome e número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO, se houver. Data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico. E aí já vai para o item 75192, tá? A aptidão para trabalho em atividades específicas, quando assim definidos em NR e seus anexos, deve ser consignada no ASO. É o caso lá da NR35, que eu tenho apto, normal, apto para trabalho à altura. Tem que estar lá escrito apto para trabalho à altura lá no ASO. Tá? Se for o caso, lógico. Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva a agente registrado no quadro 1 do anexo 1 da SNR, o médico de trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato ao responsável pelo PGR para a reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção. Então, o quadro 1, ele não indica se o trabalhador adoeceu, mas significa que tem alteração. Então, por exemplo, uma coisa que acontece comigo, eu tenho colesterol alto, sempre tive, tá? Mas não necessariamente eu estou doente, eu tenho que acompanhar, coisa e tal, meu organismo não processa alguma coisa direito, e eu sempre tive o colesterol alto, mas eu não estou doente, minha saúde está ok. Tá? E eu fico acompanhando, tranquilo ali. Nesse caso, aí o médico fez o exame e o trabalhador deu lá
nesse exame deu alterado. Tá? Só que essa alteração nesse tipo de exame não significa que o trabalhador está doente, significa que tem algo estranho. Então, ele vai falar, setor de segurança, vamos ver lá o que está acontecendo. Porque tu está dizendo que os limites de exposição estão baixos, coisa e tal, mas está dando alterada aqui no exame do trabalhador. Então, é isso que ele está dizendo aqui. No item seguinte, constatada a ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames complementares do quadro 2, o quadro 2 já é mais sério, já vamos falar com ele, falar dele, né? Do anexo 1, dos demais anexos do SNR ou dos exames complementares, incluindo com base no subitem 7518 da presente NR, caberá à organização, após informado pelo médico responsável, pelo PCMSO, o quê? Emitir a CAT e afastar o empregado da situação ou do trabalho quando necessário. E encaminhar o empregado à Previdência Social quando houver afastamento do trabalho superior a 15 dias para avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária. Eu vou ler logo o último, depois eu comento tudo. E reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes do PGR. Então, bora lá. Aqui nessa situação, quando fez o exame, não é que deu alterado, deu que ele está doente. Tá? Então, por exemplo, quando eu faço um exame lá de Covid, vai dar que eu tenho ou não tenho. Tá? Então, aí nesse caso, não é que nem o colesterol que deu um pouquinho acima. E me perdoe os médicos se eu estou fazendo alguma coisa um pouquinho diferente, se não são os exames ideais. Tá. Mas a ideia é, no primeiro caso deu alteração, nesse segundo caso não, já é como ele coloca aqui, ó, disfunção orgânica. Nesse caso aqui, o que o médico vai fazer? Ou, se for necessário, vai emitir a CAT, né, porque o trabalhador está doente, então tem que emitir a CAT, vai afastar o empregado da situação, ou quando necessário, vai encaminhar para a Previdência Social, caso o prazo seja superior a 15 dias, né, que ele fique com problema, e, esse item é importante, reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes do PGR. Porque se está dando alterado, é a minha situação anterior, né? Se está dando alterado aqui, significa que está em consequência para o trabalhador. Aí ele vai chegar lá, segurança do trabalho, olha, tem algo errado, o trabalhador está ficando doente, vamos verificar lá a exposição, embora ver os controles, está tudo ok. Não deve estar. Item seguinte, 75196, o empregado, em uma das situações previstas nesses subitens anteriores que eu acabei de ler, deve ser submetido a exame clínico e informado sobre o significado dos exames alterados e condutas necessárias. Lógico, quando ele deu alterado, ele tem que saber o que significa e quais são as condutas que são necessárias. O médico responsável pelo PCMSO deve avaliar a necessidade de realização de exames médicos em outros empregados, sujeitos às mesmas situações de trabalho. Então, eu fiz o exame em determinado trabalhador no setor, e tem outras pessoas que trabalham, não talvez na mesma atividade, mas ali no entorno. Ou será que não é interessante fazer? Será que não está prejudicando outros trabalhadores? O médico, seria interessante, junto com o setor de segurança, avaliar essa necessidade. Estamos agora no item 7.6, documentação. 761, os dados do exame clínicos e complementares deverão ser registrados no prontuário médico individual sob a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO ou do médico responsável pelo exame, quando a organização estiver dispensada de PCMSO. Essa parte do prontuário, eu lembro que eu trabalhei numa empresa que o médico ele não conseguia ler o que ele tinha escrito. Então o registro era horrível, né? Porque depois, Mário, eu não lembro mais do que eu falei desse trabalhador, ele não conseguia entender a letra dele. Hoje em dia, eu vejo muita gente já fazendo no computador. Ele até vai falar mais adiante sobre isso. O prontuário do empregado, aqui antes disso, o prontuário do empregado deve ser mantido pela organização no mínimo por 20 anos. Acho que você já sabia disso, tá? Após seu desligamento, exceto em caso de previsão diversa constante nos anexos da CNR. Então, toda documentação sabe que tem aí a necessidade de guardar por um bom tempo, 20 anos pelo menos. Em caso de substituição do médico responsável pelo PCMSO, a organização deve garantir que os prontuários médicos sejam formalmente transferidos para o seu sucessor. Óbvio, né? Então, saiu um médico, vai entrar outro. Esse novo médico tem que ter esses registros todos. E aqui aquilo que eu tinha comentado. Ó. Podem ser utilizados prontuários médicos em meio eletrônico, desde que atendidas às exigências do Conselho Federal de Medicina. Então dá para fazer eletrônico lá, que eu acho que é até mais interessante, o registro, o backup e tudo mais, fica mais fácil do que fazer tudo no papelzinho.
762. O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatório analítico do programa. Isso aqui é extremamente importante para a gente da segurança. Anualmente, considerando a data do último relatório, contendo no mínimo. Então, ele vai fazer um balanço. Vai analisar um relatório analítico, vai fazer um balanço do PCMSO. E o que vai ter lá? O número de exames clínicos realizados. E aí, tudo bem, quantos exames foram feitos. O número e tipos de exames complementares realizados. Ok, é importante saber isso. Estatística de resultados anormais dos exames complementares, categorizados por tipo do exame, por unidade operacional, setor, função. Isso aqui é extremamente importante para o setor de segurança. Então, ele está fazendo uma estatística lá. Se total, 20% de alterado com perda auditiva. Se total, 30% alterado, sei lá do quê. Percebe que é importante essa informação para a gente de segurança? Ih, rapaz, aquele controle de que nós estabelecemos não deu certo. Os trabalhadores estão tendo consequências. Pelo exame a gente está vendo. Então, é interessante essa informação ser avaliada, né, estudada em conjunto com o setor de segurança. Depois, a letra D fala o seguinte: incidência e prevalência de doença em relação ao trabalho, categorizadas por unidade operacional, setor, função. E o que é incidência e prevalência? Incidência, deixa eu ler aqui, ó. Não está escrito no PCMSO, tá? Na NR7. Eu peguei aqui de material técnico. Incidência é uma medida de ocorrência de novos casos durante um período especificado em uma população em risco de ter a doença. Então, são novos casos. Incidência são novos casos. Enquanto que a prevalência se refere a casos novos e casos existentes da doença, e a incidência enfoca apenas os casos novos. Então, eu vou estudar o que tem de incidência, ou seja, o que tem casos novos. E prevalência é o que tem do todo, né? O histórico completo, os novos e os antigos. Então, isso também é importante para saber o que está... Ih, rapaz, começou a aparecer mais problema relacionado a isso. Tá? Letra E. Informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas nas CATs, emitidas pela organização, referentes aos seus empregados, ok? E o último, análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações no resultado. Então, em 2020, teve tantos de perda auditiva. Em 2021, teve mais. 2022, ih, rapaz, está piorando. Lógico, sempre fazendo a proporção com o número de funcionários. Tá? Porque pode ter caído, mas também você demitiu mais. Não está certo, não. Tem que fazer a relação em relação ao número de funcionários ano a ano para saber se a incidência está maior, está menor e tudo mais. Como você sabe, todo vídeo tem indicação de livro. Não vou conseguir acabar, tá? Vou ter que fazer mais um vídeo, porque senão vai ficar muito longo aqui. Já está com 13 minutos. Mas eu vou indicar um livro aqui e no próximo programa a gente acaba. O livro que eu vou indicar é esse aqui, ó. Indenização por acidente de trabalho gerado por lesão, por esforço repetitivo, doença ocupacional Lerdort. O autor Alexandre Santos Sampaio e a editora JH Mizuno. É um livro que tem legislação, é um livro que é até atualizado de 2019, tá? Mas toda vez que você compra um livro que tem legislação, cuidado, tá? Tem que dar uma olhada, verificar se está tudo ok, se está atualizado. Vai desatualizando normalmente, não tem problema. Se você estiver atento, não é um problema. Agora, se você aceitar sempre como sendo total verdade, aí vai ser uma bronca. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.